A pauta agora é Walter Kahneman. Neste conteúdo a gente fala do zagueiro argentino, que teve uma temporada de pouco futebol em 2022, de pouco futebol em 2021. Teve que operar o quadril e depois da cirurgia, muitos torcedores do Grêmio, jornalistas, colocaram em xeque se Walter Kahneman poderia voltar a atuar em alto nível. Ontem ele mostrou quem é Walter Kahneman. A gente vai falar sobre o argentino e também vamos falar sobre uma contratação que deu muito certo. O nome dele é Vina, titular absoluto da equipe do Grêmio. A gente fala também sobre o pênalti claro em Ferreira ontem. Pênalti claro que não foi marcado. Um absurdo de pênalti. Depois da vinheta, a gente fala sobre esses três assuntos. Sobre tricolor gaúcho, ainda repercutindo, óbvio, o clássico Grenal, que dá muito pano pra manga. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Começamos rapidamente a falar sobre o pênalti em Ferreira. A gente não falou no pós-jogo de ontem e a gente decidiu hoje falar, porque depois de rever as imagens, eu não tive dúvidas. Assim como na hora do lance, eu também não tive dúvidas. Foi pênalti claro. E por que que o VAR não chamou? Exato. Por que que o Grêmio foi prejudicado ontem? Eu vi alguns colorados colocando, o Walter Kahneman bate o jogo todo, puxa o jogo todo, tomou só um amarelo, era para ter sido expulso. Eu, no final do primeiro tempo, na análise que eu fiz na página do canal, eu até coloquei: Walter Kahneman corre grandes riscos de ser expulso, porque ele de fato estava chegando duro. E aí a gente vai para a segunda parte deste vídeo. Foi pênalti claro em Ferreira e Walter Kahneman. Ele botou Pedro Henrique no bolso. Walter Kahneman não perdeu uma jogada sequer. Porém, Walter Kahneman, ele empurra, ele puxa, ele bate. Só que ele é o legítimo zagueiro que sabe bater. Sérgio Ramos. Vamos botar Sérgio Ramos nessa frase. Considerado um dos melhores zagueiros do mundo nos últimos 10 anos, Sérgio Ramos tirou Mohamed Salah de uma final de Champions League e não tomou nem cartão. Por quê? Porque é o chamado zagueiro que sabe bater. Sabe aquela pancada que tu dá e que tu consegue ludibriar VAR, árbitro, que pensam que tu não bateu? Sérgio Ramos é desse tipo de zagueiro. Ele bate e esconde a mão. E ele bate. Já tem algumas expulsões na carreira, é verdade. Mas é um zagueiro considerado zagueiro aquele casca dura do atacante passar. Walter Kahneman. O argentino ontem antecipou. No alto, embaixo, no chão, puxando camisa. E passou despercebido. Quer dizer, os torcedores do Inter reclamam. Mano Menezes também reclama na coletiva. Mas este é Walter Kahneman. E aí vai, para quem achou que Walter Kahneman depois da cirurgia estava aposentado e que o Grêmio nem deveria renovar com o capitão argentino, ontem ele deu um tapa na cara de todos. Walter Kahneman joga demais.
O argentino joga e joga e joga e joga e joga muita bola. Walter Kahneman, o argentino, manda um abraço para Pedro Henrique. Bom, gente, agora a gente fala de Vina. A gente aqui no canal, a gente disse que será que foi acertada a contratação de Vina? Vou ter que dar o braço a torcer. Foi muito acertada. Ele faz gol, ele já se identificou com a torcida e ele é um cara diferente. É o chamado jogador que acertou o esquema. Neste momento, a gente pode colocar que Vina acertou o esquema de Renato Portaluppi. E de fato, ele acertou o esquema de Renato Portaluppi. Se você discorda, comenta. Se você concorda, comenta também. Sobre Walter Kahneman, tu acha que o argentino bate muito e é pouco visto pela arbitragem? É o chamado bate, esconde a mão e ninguém vê? Comenta também. Deixa a tua corneta, porque Walter Kahneman ontem chegou em casa com o bolso pesado. Walter Kahneman não perdeu nem uma jogada ontem. E é por isso que ele estampa a capa do vídeo. O pênalti foi ridículo em cima do Ferreira. Só para terminar. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço, valeu. Fui!